Vamos começar de novo. A gente está aqui no Centro Shualha, que é no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. Eu sou a diretora, nesse momento, né, nesse presente, que não sabe até quando. E a Virável Kunsan já foi diretora, é a nossa tradutora, hoje quem traduz né, a sagrada voz de Lama Zopa Rinpoche. Então a gente teve essa ideia de um bate-papo bem descontraído, assim, principalmente disso, das diferenças, das dificuldades, dos tabus, de equívocos que tem de meditação, para que a gente acredite que dá para todo mundo praticar e ser de forma viável, vamos dizer, né? Então, enquanto eu vou pedir para você falar um pouquinho de você de novo. Eu sou budista há 30 anos e sempre pratiquei buscando uma melhoria, não necessariamente seguir a religião, mas fui tão convencida, encontrei as respostas que eu buscava, então abracei o budismo como a minha religião. E estou muito satisfeita com isso, eu consigo ver as transformações na minha mente e acho que todos devem dar essa oportunidade, porque realmente é muito benéfico. Então, acho que eu posso falar por mim, acho que também o Grava pode falar, que, assim, praticamente, assim, o que eu vou falar de experiências, de tudo, assim, é da tradição do budismo tibetano, né? Foram de ensinamentos do Dalai Lama, de Lama Zopa, apesar que a meditação em si, e principalmente a meditação, né, de concentração, de shamatha, a Sua Santidade Dalai Lama vem falando muito, isso é uma tradição, uma prática, né? Antes mesmo do budismo, né? O Príncipe Siddhartha, ele praticou a concentração, o shamatha, tudo isso antes do próprio budismo. Então, assim, a meditação em si, ela tem esse aspecto secular, assim, né? Mas, quando eu falar, pode ter nuances aí do budismo tibetano, porque é da onde a gente vem, né? Só para focar, porque vocês podem estar ouvindo, né, meditação de uma forma, de outras, e eu acho que aqui, assim, é só para... Cada um tem um método, cada um tem uma forma, mas tem essa nuance, esse aspecto do budismo tibetano em particular, né? O Buda deu um ensinamento só que abrange todas as tradições budistas, mas cada tradição, de acordo com o povo, com as tendências do povo, foi se adaptando a uma forma de praticar, por isso que tem certas diferenças. Mas é tudo a origem dos ensinamentos do Buda, todas as tradições budistas. Então, vamos lá. A primeira que a gente recebeu aí, que a gente queria falar, é sobre... Algumas pessoas falam assim, ixi, eu não consigo ficar sentada, né, por tanto tempo. Assim. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que essa aí é uma queixa muito grande de muita gente que está começando, porque quer sentar na forma tradicional, com as pernas cruzadas, ou até com as pernas em lótus, e etc. e tal, e o joelho começa a doer, a perna começa a doer. Então, é muito difícil a pessoa se adaptar no início. E eu lembro uma vez, Sua Santidade deu um ensinamento, e aqui no Brasil, iam ter alguns lugares no palco onde estava montado, para algumas pessoas, e a recomendação era só suba quem consiga ficar sentado o tempo todo. Porque você ficar na frente do Dalai Lama, mexe cá, levanta, não sei o quê, não seria respeitoso, digamos assim. Então, teve essa recomendação, e algumas pessoas, mesmo estando há muito tempo praticando, não puderam subir, porque eu não vou dar conta. Mas não é difícil você se adaptar. Primeiro é porque a gente tem uma expectativa muito grande. É que eu vou sentar, vou meditar isso e isso.
E no curso vocês vão ver com mais detalhes, mas aqui eu vou falar só da posição que incomoda sentar, tá? A postura da meditação tem 7 pontos, mas o importante para sentar é a posição das pernas, primordialmente, né? Então, a posição Vajra é aquela com os 2 pés para cima, com os iogues e tudo mais, e isso é muito difícil, até para muitos budistas. Mas é uma posição que quem consegue tem estabilidade. Aquilo gera um tripé de base que dá estabilidade para a pessoa. Aí fica mais fácil. A outra é meio lótus, quer dizer, um pé debaixo do outro, a outra ainda com as pernas cruzadas, simplesmente da forma mais confortável no chão. Para ficar sentada no chão na almofada, tem algumas dicas que facilitam, tá? Temos a almofada básica, que fica embaixo, né? E há sempre uma almofada menorzinha, que pode ser quadrada, pode ser retangular, onde a gente coloca sustentando o cóccix, no meio não a perna inteira, no cóccix e no bumbum, né? Sustentando ali, levantando um pouquinho mais. Isso, primeiro, faz com que a nossa coluna já fique reta, que nos coloca já numa posição de mais estabilidade. E quanto mais alta for essa segunda almofada, essa de apoio, digamos assim, mais facilidade você tem para ficar sentada, né? Então, a almofada tem que ser firme, porque se você pegar uma muito mole, aí começa a não te dá o equilíbrio que você precisa de uma base firme para te sustentar. Então, tem que ser uma almofada confortável, mas que tenha, consiga te sustentar na posição sentada, né? Existem também, ainda sentada, no chão, uma banquetazinha, que são muito usados pelos japoneses, né? Que abre aquela banqueta, você senta ali, o joelho, fica meio que o joelho no chão, os pés entram para cima, para dentro, e você senta na almofada. Muitas pessoas acham isso mais confortável, mas algumas pessoas sentem também o joelho estendendo e dor. Então, é preciso experimentar as posições, ver qual que é melhor para você. E também é totalmente aceitável você sentar numa cadeira. Tá? É totalmente perfeito, aceitável. A gente vai nos eventos, as monjas velhinhas, como eu, por exemplo, buscam uma cadeira para sentar, porque os joelhos já não aguentam ficar tantas horas no chão, né? E então é questão de hábito e de experimentar. Se você quer desenvolver o hábito de sentar na almofada no chão, mas não consegue, o que você pode fazer é tipo assim, ter uma cadeira do lado da almofada ou atrás da almofada, assim, fica 10 minutos na almofada que seja, e depois passa. No dia seguinte, fica 15 minutos na almofada, depois passa para a cadeira. E vai aumentando, né? Você pode fazer um tempo de meditação, de preparação na respiração, e quando aquilo passar, mudar para a cadeira, ou pode alongar, vai experimentando e alongando esse tempo de ficar sentado. Mas se você achar que é muito difícil, que não dá conta, fica sentado. Porque o importante, o que medita é a mente, né? O corpo, a posição do corpo, essa postura de 7 pontos, cada uma delas tem um motivo, né? Cada uma delas contribui para facilitar e beneficiar a meditação de certa forma. Mas se você senta e fica pensando só na dor no joelho ou na dor nas costas,
é pior, porque aí você não medita. Então, faça o que for melhor para você conseguir meditar, que isso que é o mais importante, né. E uma vez que você consiga ficar, na posição correta das pernas, isso aqui também, essa almofada que te eleva um pouco, também te ajuda a deixar as costas retas, que é um outro ponto importante da meditação. Então, é basicamente isso, minhas dicas. Uma coisa que eu ia falar, que eu percebi, assim, por exemplo, que a altura dessa almofadinha, para mim, é bem importante, assim, porque É. se eu coloco, se ela é alta demais para mim, eu tenho dor na virilha. Se ela Ó, é baixa, se ela é muito baixa, minhas pernas dormem, né? Isso é uma reclamação de muita gente. Eu vejo muito isso, e eu estava vendo nos ensinamentos da Venerável Sangue Cadro, e ela falou que no chão, é, se ela no chão duro, assim, sei lá, um tapete, mas que não tem uma almofadinha, ela falou que para ela também a perna adormece, né? é. Então, para mim, eu preciso muito ver essa altura da almofada. Então, a gente vai experimentando, né? Eu agora lembrei, eu também tenho um problema quando eu medito sentada, que eu tenho os tornozelos muito finos, aqueles ossos me incomodam. Hum, Então, quando eu estou sentada na almofada, que eu tô, aquilo às vezes dói, ou quando eu estou no chão, aquilo, o tornozelo pois ali é. dói. Aí o que que eu faço? Eu tenho uma coisinha de lã, que geralmente a gente medita num lugar frio, ou até uma meia de lã mesmo, se for o caso, qualquer coisa que proteja os ossinhos do tornozelo no chão, para aquilo Uhum, não ficar te doendo. É importante a gente estar com uma roupa confortável, mas é uhum, importante também você estar com a posição confortável. uhum. Então, se alguma coisa te dói, faça alguma coisa para melhorar. Nos Uhum. retiros longos, a gente vê as pessoas, passa um dia, a almofada cresceu, a almofada cresceu, ou tem uma debaixo da coxa, ou tem uma Vai debaixo da colocando a outra almofada coxa. embaixo do joelho também, né? É uma coisa Então, tem que experimentar como é mais confortável. E você vai chegar no sua posição ideal. E pode ser que a sua posição ideal seja uma quando você estiver em casa, na sua almofada, do seu jeitinho, Uhum. e outra quando você estiver num evento, numa almofada diferente, que você precisa de coisas diferentes. Isso até acontece mesmo. Às vezes as pessoas levam as suas, assim, né? Se a Exatamente, viagem, por exemplo, as pessoas levam as suas almofadas para os lugares justamente por estar adaptado, né? porque vai ser longo, são muitas horas sentadas, então você tem que estar com algo que seja confortável. E uma coisa que eu queria lembrar, assim, na nossa tradição, né, a gente não é tão rígido em relação a não se mexer, É, né? é. E então, mas eu acho bem importante a gente, né, já é uma prática da gente se mexer, se mover conscientemente, né? Então, assim, ver que tem um desconforto, tem uma dor, olha para a dor, vê o desconforto e aí se mexe, né? Assim, isso a gente já vai treinando essa não reação de tipo assim, tá com um desconforto já se mexe, né? É, Vai lá, presta atenção e se mexe, mas e principalmente, né, com dores muito que pode realmente, né, prejudicar, a gente se mexe sim durante as nossas sessões assim, né? é. Tudo vai um pouquinho também de ver o quanto tempo você pode, né? Tudo vai adaptando justamente a sua realidade, vamos dizer, né? É Bom, isso. E, Nandro, outra coisa que as pessoas perguntam, falam muito, é que não conseguem esvaziar a mente. Ah, eu não consigo esvaziar a mente. Fala que é para esvaziar a mente, eu não consigo esvaziar a mente. E aí, o que você diz disso? a gente pode falar que aqui, né, Consa, esse é um dos grandes equívocos, assim, né? É o grande equívoco mesmo, né? E primeiro acho que só vamos falar um pouquinho, nem sei se todo mundo sabe, mas assim, só falar mente para a gente aqui no budismo não é só o intelecto, o racional, né? Então, mente
Na verdade, quando se trata do eu, a não ser o corpo, tudo é mente, né? Então, pensamentos, emoções, sonhos, lembranças, gostar, não gostar, julgar, só para a gente entender quando a gente está falando a palavra mente ou consciência, que para a gente tem o mesmo, né? Consciência e mente para a gente tem o mesmo significado, são sinônimos, que a gente está, né, falando de todos esses aspectos, assim. E, então, quando a gente fala assim, de esvaziar a mente, uma das habilidades da mente é o pensar. Né? Assim, e a gente tem né, uma prática que a gente faz, que às vezes a gente usa o pensamento, que é a nossa meditação, que a gente fala analítica, a gente, né, tudo que a gente vê, a gente analisa, a gente discrimina, né? Então, não é para esvaziar a mente. O que a gente faz, então? O que a gente quer criar é um espaço, é um distanciamento. Então, a gente observa para saber o que vale a pena de todos esses pensamentos que surgem. Então, é essa que é a escolha. Né? A gente não precisa acreditar em tudo que surge na nossa mente. Né? Então, assim, não é que todos os pensamentos... A gente não precisa acreditar e a gente não precisa seguir. Então, esse que é a grande diferença. Não é tentar bloquear, que não venha, não, ou que eu quero me apegar a um pensamento, mas é de essa possibilidade a gente, né, fechar os olhos e ver assim, e ver os pensamentos e emoções e sensações no corpo e conseguir observar. Com essa observação, né, a gente tem um dos exemplos que a gente pode dar quando você escuta um amigo falando alguma coisa, uma amiga contando, por você não estar envolvida, você consegue discernir e falar, olha, você não acha que é isso? Tem mais clareza, você consegue falar para a pessoa, no caso dessa observação, com esse distanciamento. Assim, né, a gente às vezes fala isso em um dos livros do Lama Yeshe, né, Seja Seu Próprio Terapeuta, é justamente isso. A meditação né, de observação, de atenção plena de tudo que acontece, pensamentos, emoções, é como se a gente fosse o nosso próprio terapeuta, é conseguir observar, deixar que tudo surja, e aí a gente vai percebendo algumas qualidades que é a impermanência, né? Que um pensamento vem e ele vem e ele acaba. Então, as outras analogias que a gente fala, que a nossa mente é como o céu, e aí surgem as nuvens, né? E elas vêm e vão. Ou você, né, pensar que você está como se fosse na frente de um rio, né? E você observa o rio passar, é da mesma forma, é essa observação. Não se identificar com as nossas negatividades, né, mesmo com as nossas emoções, é se distanciar, a gente conseguir não seguir. Né? Então, acho que esse que não é o esvaziar, mas é o de observar. E né, eu acho que quando a gente fala muito, por exemplo, a gente alcança serenidade, ou tranquilidade, ou paz interior, a gente tem muito claro que assim isso não é a meditação, ela não é passiva, ela não é que ela vai ficar chata, assim, sabe? Mas é você ter uma mente que, imagina você, tudo que surge, você não tem esse sentimento de apego, de eu preciso, ou querer mais, de desejar mais, ou de não querer soltar, ou ao mesmo tempo, assim, eu rejeito, sabe? Seja qualquer emoção, qualquer sentimento, sempre querer apegar e agir. O fato da gente estar livre desses dois, aonde vem essa serenidade e essa paz interior, que é muito vívida e alegre, né? Então, é isso que eu falo, que não é esvaziar, mas é observar nesse sentido, né? Eu tenho para mim, não é, isso aqui não é dos lamas, nem dos textos, não. Mas eu faço uma comparação que quando a gente começa a meditar, o que acontece? Nossa mente faz isso. É como o eletrocardiograma, não, eletrocardiograma que está, sabe, cheio de altos e baixos, sem parar. Quando a gente começa a meditar, ele sobe e desce, às vezes dá 2 segundos
de distância entre o próximo. E naqueles 2 segundos ali em que não é que você esvaziou a mente, mas você liberou a mente de estar naquele momento com um pensamento ativo. E nesse momento você está mais em contato com a natureza da sua mente básica. Então, falam esvaziar a mente, porque quanto mais você conseguir alongar esse tempo entre um pensamento e outro, porque os pensamentos nunca cessam. Você pode ser um meditante extremamente experiente que os pensamentos ainda vêm. O que é importante é como você trata esses pensamentos, como a Nandro acabou de falar, de não seguir, não rejeitar, não agarrar. Mas isso, com a prática, e você acalmando a sua mente, porque a mente e a respiração funcionam muito juntas, o ritmo. Se você está com a respiração agitada, sua mente agita. Se você está mais sereno, a sua respiração vai acalmando. Elas se comparam. Então, a serenidade vem disso, de você, como é que chama? Harmonizar a respiração com o tempo de meditação, com a mente. E aí você vai tendo mais essa calma. E ela não vem assim de um dia para o outro. Você vai meditando, senta, medita, focando na respiração. Isso sempre acalma a mente. Você pode fazer só isso por muito tempo e já ver uma melhora em sua mente, né? Então, o importante é isso, é saber que não fique esperando que os pensamentos vão parar, porque eles vão ficar mais espaçados com a prática de meditação. É. Tem E até uma outra comparação que eu estudei, que são as 5 etapas da meditação, né? E o primeiro, os pensamentos é como se tivesse uma cachoeira, você não tem como controlar. Ele vem, cai igual a água da cachoeira, você não pode botar uma barreira ali para impedir. Aquela água da cachoeira cai com muita força e é incontrolável. Assim são os nossos pensamentos quando a gente não está habituado a sentar para meditar, né? Que só deixa as agitações tomarem conta. Depois ela cai lá embaixo, ela ainda está um pouco turbulenta, mas vai se encaminhando até chegar a um desfiladeiro que ainda está uma correnteza, mas pelo menos tem um caminho, uma barreira de um lado ou outro que mostra a direção. E aí até chegar à serenidade, chegar no mar, e aí está totalmente profunda. É uma comparação das etapas que a gente passa. Então, não adianta querer pular em etapa, a gente tem que saber que quando a gente começa, a gente está na etapa da complicação. É dor aqui, é dor ali, é agitação, é sono. Então, é isso mesmo, a gente tem que ir vendo o que se deve fazer em cada situação e vai em frente. É. E saber bem isso, que é um processo, né? Porque mesmo do primeiro estágio para o segundo, vai acalmando bem isso, gradativamente, né? E acho que, assim, fundamentalmente, a gente tem que ter essa certeza de que o meditar, o prestar atenção, a concentração, o foco, é um treinamento. É a mesma coisa que eles sempre falam, de aprender a tocar um instrumento, de fazer um esporte, de fazer, né, a nossa academia aí tantas vezes. Então, assim, é o exercício da mente, né? Então, a gente está fazendo cada vez mais. Então é isso. E aí, então, a gente tem o desvaziar a mente, mas aí tem aquela mente que, né, a gente que já está há algum tempo, mas ainda continua essa mente macaquinho, né? E o que a gente faz quando, né, que a gente está aí? Isso, a gente está ou na cachoeira ou na segunda fase, mas ainda os macaquinhos aí estão pulando, né?
Bom, na maioria, esse é um dos obstáculos grandes da meditação, né? É o torpor, a sonolência, e esse é o mais notado logo de cara, porque você fala, pô, eu estou aqui para meditar e fica essa agitação. Eu achei que eu ia ficar mais tranquila e piorou, eu vejo mais agitação. Não, o que acontece é que você passou a ver mais como a sua mente não para. Você observa o que está acontecendo na sua mente. Por isso que você fala que está mais agitado, porque você está percebendo como a sua mente reage às coisas, né? Mas a maioria dos casos, na maioria dos casos, esses impedimentos, né, como a agitação, vem de um excesso de tensão, quer dizer, você está lá querendo muito fazer a meditação, então você fica meio tensa, você não relaxa. Um excesso de expectativa, eu quero fazer a meditação, eu quero ter um bom resultado, e uma falta de leveza, que essa tensão e essa expectativa fazem. Então, você tem que relaxar, relaxar e curtir, aproveitar a meditação, aproveitar aquele momento, seja o que for que acontecer. Porque tem dias que a meditação faz boa, tem dias que a meditação você não vai estar satisfeita. Então, quando você não ficar satisfeita com a sua meditação em certo dia, utiliza aquilo como um ensinamento do que você precisa mudar, o que precisa ser feito para você transformar isso, melhorar a mente, né? E essa agitação toda, além dessa expectativa e a falta de leveza e qualquer outro mesmo, a atenção que se tem, né? Vem porque você aceita muito as distrações externas. Tá? O que é uma distração? É qualquer coisa que desvia a sua atenção do que você está fazendo. Tá? Pode ser um cachorro latindo lá fora, pode ser telefone tocando, pode ser uma imagem que veio à sua mente. Isso, como a Nandro disse antes, são as coisas que nós devemos observar e deixar passar como nuvem. Não faz parte da minha mente. É uma distração. Então, observa e deixa passar. Não vou ficar... Esse cachorro está me atrapalhando, o barulho dele está me incomodando. Não. Eu vou concentrar aqui e tentar não seguir, não me apegar àquele barulho. Observo, se eu estiver meditando, por exemplo, na respiração, foca mais na respiração, observa mais, põe mais concentração no processo da respiração, que isso vai desviar a sua atenção do cachorro, né? Ou de qualquer outra coisa que estiver te incomodando mesmo, né? E quando a gente não faz isso, a gente se acha impotente. Não, aquele cachorro late tão forte que eu não tenho poder, não tenho força para parar isso. Mas sempre existe um método. Volta a focar na respiração, volta a atenção para o que é realmente a sua meditação, e aí vai ficar mais fácil você... Às vezes a gente não está fazendo uma coisa, o telefone toca, alguém fala, você nem atendeu? Nem ouvi, porque você estava tão concentrado no que você estava fazendo, que o barulho de um telefone, às vezes, do seu lado, não te perturba. E assim também a gente pode fazer com todos os barulhos que nos incomodam ou com os pensamentos que surgem na nossa mente, né? Deixa passar. Senão ele vai ser que nem água, vai chegar aqui e vai entrar em todas as direções. Né? Você rega um canteiro, a água vai em tudo quanto é canto. Não, a gente tem que canalizar a nossa mente para poder ela ser forte, poderosa e melhorar a concentração, melhorar a memória, processo analítico, tudo melhora quando você melhora a concentração. Né? Posso só falar duas coisinhas? Ou prefere terminar? Lógico. Não. Agora eu vou falar
antídotos, mas pode falar Ah, alguma tá. coisa. Não, então, só para falar duas experiências minhas que são engraçadas, assim, e até para a gente, essa coisa da mistificação, né? Uhum. Foram 2 lugares que eu estava nas montanhas, no Nepal, né? Então, se a gente pensar, né? Nossa, eu estava naquilo, né? Exteriormente, num lugar mais adequado, silencioso. Era muito silencioso, né? Mas, enfim, mas teve uma vez, eu, na hora do mantra, fazendo o mantra lá, um Mani Padme Hum, assim, de repente, surgiu na minha mente, assim, lança menina, lança todo esse perfume. Do nada, assim, sabe? Uma música, né, de quando eu tinha 15 anos, assim, e durante a recitação do mantra. Então, assim, acho que muito também, né, contando o que você falou, dessas distrações, quer dizer, existem essas distrações que a gente não tem controle, mas a gente filtrar mais hoje, né, o que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente fica ruminando, esse tipo de coisa. E uma outra, que também eu estava, mas aí era perto da onde, assim, na região lá da caverna da Tenzin Palmo, em Lahore, eu estava fazendo retiro numa pousada, era silencioso, mas era uma pousada. Estava tudo certo, assim, quando eu comecei o retiro um dia, simplesmente uma obra do lado, e uma serra elétrica, assim. E aí, assim, era esse cachorro que eu falei assim, gente, eu não sei o que fazer, não tinha, né? E aí tem essa possibilidade, né? Quando é muito forte, tanto um som quanto a própria uma sensação do corpo, é aquilo ali passar o seu foco. Assim, de verdade, eu pensava na Serra Elétrica como se fosse o Mani Padme Hum, sabe? Assim, aquilo ali passou a ser um mantra. E foi maravilhoso, entendeu? Aí foi tão engraçado, assim, para terminar, que assim, no dia seguinte eu estava esperando a Serra Elétrica, porque foi muito legal. E aí a Serra Elétrica não veio, né? Eu fiz isso quando eu fiz uma ressonância magnética da cabeça. Sim. E aí aquele da ressonância magnética, eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu tinha que ficar lá 40 minutos dentro daquele tubo. Eu falei, ai meu Deus do céu, não sei. Aí eu falei isso, é o mantra, é o santo mantra. E eu ficava rezando o mantra, e aquilo para mim era como se fosse o mantra ressoando, né? Uhum. Pois E é. a gente sempre encontra meios de resolver um problema que surge, né? Tem. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer para melhorar? Primeira coisa física, sabe? Ver se o quarto está muito iluminado, muita luz, se a luz do sol está batendo onde você está meditando, se está muito calor, muito barulho, o que for. O que você puder mudar, vai e ajuste. Diminui a luz ou deixa só um abajur ligado, abre a janela se estiver muito quente para ter um frescor, né? E arranja um conforto físico. Tem um copo d'água se tiver calor para você beber uma água, etc. E tal. Aí você pode verificar, então, sua postura física. Quando você está com a cabeça muito baixa, isso gera sonolência. Se ela está muito alta, gera agitação. Então, focalize a sua postura e, em último caso, feche os olhos, para não ter distrações físicas externas, né? E outra coisa, você focalize só na respiração, como eu disse antes, né? E isso acalma a mente, sabe? Tem um exercício que é muito recomendado, que você imagina no umbigo, uma pequena semente, a parte inferior é vermelha, a parte superior é branca, tá? E existem vários exercícios que podem ser feitos. Eu vou explicar o mais simples. Você olha, concentra-se nessa semente. O tempo necessário para sua mente acalmar. Quando a mente acalmar, aí você volta à meditação. Se você estiver muito agitada, sabe? Tentou tudo, não resolveu? Foca na semente e volta à meditação. Isso funciona para acalmar a mente também, sabe?
E, basicamente, é isso. Procure, como a Nandro disse, eu acho que é uma coisa importantérrima, inundar a sua mente de coisas positivas. Evite filmes violentos, filmes de ação, pá, pá, pá. Pode ser muito legal, mas isso gera uma energia intensa, meio agressiva em sua mente. E, naturalmente, à medida que você avança na meditação, você vai ajustando seus interesses, né, de filmes, de cinemas, de TV. Tem programas que são ridiculamente absurdos, né? E procure inundar a mente com coisas boas. O Dharma fala muito, tenha bons amigos, evite os amigos nocivos ou maus, sei lá. Isso não é julgando essa pessoa é boa e aquela pessoa é má. É assim, essa pessoa me ajuda a ter só qualidades positivas na minha mente ou me aponta uma negatividade que eu acabei de fazer. Já os amigos ditos negativos vai fazer o contrário, vai querer te levar para um lugar que é mais difícil. E aí fica muito difícil você evoluir na meditação e na sua prática de Dharma. Tá? Então, é ficar bem atento aos tipos de companhias assim que geram. Pode ser que você não consiga fazer uma coisa dessa logo de cara, mas vai diminuindo o que gera agressividade, negatividade e má intenção em sua mente, e o que gera generosidade, positividade, boas intenções na sua mente. E aí você vai, naturalmente, a sua mente acompanha os seus pensamentos nesse sentido, porque ela só está desenvolvendo as boas qualidades, né? Isso é importante. Uma coisa que você falou no começo, Consul, e eu acho assim, tão importante, sabe, tão simples, né? Que às vezes a gente pensa, então, que a gente está meditando há algum tempo e ainda nossa mente está macaquinho, ou tá cachoeira, sabe? E a gente quer técnicas que são esses antídotos que você, né, você abordou, mas, assim, a leveza, a não A leveza é muito expectativa, boa. sabe? É fundamental, assim, de vocês tomarem a meditação como uma prática na vida, que, assim, não tem que alcançar nada, sabe? Tira todos os certos e errados, eu preciso alcançar isso. Eu falo muito isso, sabe? Assim, tira férias, sabe? É a única... Pensa na prática da meditação sem responsabilidade, né? No sentido de tenho que fazer, ou é Obrigação de... assim, obrigação, sabe? Faça da meditação algo dessa forma. E aí, dessa forma, a gente já percebe um benefício naquele momento, né? Assim, por isso, por essa leveza, a gente vai conseguir ter vai perceber alguns benefícios, assim, mas é muito a longo prazo, sabe? Não, essa expectativa, ela é muito forte na gente, né? A gente, principalmente no Ocidente, assim, que tudo que a gente faz já tem um resultado, né? Eu lembro, assim, foi muito impactante para mim quando eu ajudei a conduzir as meditações lá no Copan por um mês, e a gente sempre falava isso, leveza. Mas começou a chegar nos últimos dias, a pessoa falou assim, nossa, mas eu já estou meditando há 25 dias. E era bastante, era todo dia, né, 4 horas por dia. Mas eu já estou meditando há 25 dias, eu estou quase no final do curso e não consigo, né? A expectativa, né? Então, assim, é leveza, sabe? Isso sabe, é Muito muito importante. importante, assim, para a gente. E para a gente terminar a meditação, né, quando a gente sai bem da meditação, sabe? Não é para ficar, é um período de que, assim, a gente tem que lembrar que a gente quer voltar para a almofada, né? A gente quer voltar para a almofada ou para a cadeira. A gente quer retornar, assim, né? Não é para... Então, sempre fazer os tempos dessa forma, né? Bom, a gente tem mais
mais um tópicozinho aqui, e depois tem 2 perguntas aqui, depois a gente a gente vai ver essas perguntas que chegaram para a gente. E mais uma coisa que chegou para a gente foi, não agora, né, antes, assim, foi que às vezes, assim, eu não sei muito o que fazer na meditação, né? A pessoa fica meio perdida, assim, ela começa, mas fica muito perdida. Então, assim, acho que é importante ficar muito claro para você, né, que prática que você fazer, qual habilidade que você vai desenvolver naquela prática. Então, assim, você vai desenvolver o foco e a concentração, ou você vai fazer a atenção plena de observar, né, os pensamentos, emoções surgirem, esse espaçozinho que acontece. Você vai, na verdade, você quer fortalecer, desenvolver, deixar espontâneo o seu amor, a sua compaixão, acho que tem que ficar muito claro qual prática que você vai fazer, né? E o foco também, por exemplo, se você vai escolher a concentração, a gente fala muito da respiração, né? E como a Bruna Punção falou, o quanto isso acalma. Mas é importante, e tem muito a ver com o nosso corpo, mas a gente tem que só entender também que, assim, a meditação não é só na respiração. É um dos objetos, a habilidade que a gente está querendo desenvolver com a meditação. A gente quer ter uma atenção, uma permanência naquilo que a gente decidiu estar. Então, assim, a gente escolhe a nossa respiração, e aí pode ser lá no abdômen, que abaixa mais, ou de uma forma mais sutil, né, o ar entrando pelas narinas, é uma forma. Agora, você também pode ter um objeto estático à sua frente, seja uma pedra, seja alguma coisa, uma imagem, mas ela só não pode, se você quer desenvolver a concentração e o foco, ela só não pode estar mexendo, né? Não pode ser uma vela, porque isso não vai ajudar tanto o foco. Ou mesmo a imagem, né? A gente que tem as práticas e tal. Mas só para entender que, assim, não é a respiração em si. Às vezes a gente fala tanto de respiração e meditação, parece que a meditação é respirar, né? E não é. O que a gente quer é de entender isso. A gente quer permanecer a nossa mente naquilo que a gente escolheu. E a meditação que a gente faz dessa forma é uma simulação. A gente escolhe, então, um desses objetos. Agora, para que é isso? É isso, sim. Se no nosso trabalho ou em casa, o que a gente quer fazer? Se a gente está num projeto, se a gente está fazendo um trabalho, a gente quer conseguir permanecer naquilo que a gente está fazendo. Se, mesma coisa, eu estou aqui no projeto, o telefone tocou, o chefe chegou, ou o outro chegou, é o mesmo exercício. Assim, é isso aqui que é o mais importante, é isso que eu vou fazer, é aqui que eu vou ficar. Aquilo ali vai passar e eu volto aqui. Assim, toda a atividade que a gente faz na meditação é para que seja no nosso dia a dia. E assim, muito, assim, é experiencial mesmo. Na hora que você vê que você consegue permanecer naquilo que você está fazendo, sabe? A ansiedade deixa de vir, né? O medo, porque você está presente ali. A ansiedade vem de uma coisa, de um futuro. Se você sabe, é isso que eu vou fazer, isso que é importante, por isso que a gente fala da onde vem, né, os antídotos, assim, né, o que a meditação ajuda na ansiedade. Então, é muito importante ter essa clareza da prática, né? E aí uma outra coisa é que quem tem essa dúvida, o que eu vou fazer, não está sozinho. Todos nós começamos com dúvida. E agora, o que eu faço? Medito em quê? Que pratico? Que prática que eu faço? Essa dúvida existe, e existe sempre que você está pronto também para mudar de prática. O que eu poderia, da minha experiência, sugerir, eu comecei fazendo o quê? Queria desenvolver a compaixão, então eu queria ter uma iniciação de Xerez. A partir do momento que eu tenho a iniciação, qual é a minha prática?
fazer a prática de Shenrezig e acumular 100.000 mantras. Isso vai fazer você sentir a energia, qual é a energia do Shenrezig. E depois, se você tiver uma iniciação em Tara e fizer os mantras de Tara, você vai ver como as energias dos mantras são diferentes e te afetam de forma diferente, né? E aí você começa a estudar o Lamrim, e ali, com o próprio estudo, você vai descobrindo outros temas de meditação, sabe? Para transformar a sua mente, para entender o karma, e que o Lamrim inteirinho ele te ensina meditações diferentes para se fazer analíticas. E por que a respiração começa? Porque você tem que ter uma certa concentração para poder fazer a analítica. Então, por isso que a gente começa com a respiração, para você desenvolver menos distrações, ter um pouco mais de concentração para poder fazer a meditação analítica ou as meditações rituais, né? Vou aproveitar porque tem a Antonella mandou uma pergunta que é justamente essa, assim, né? Mesmo dentro do budismo, deixa eu ver aqui, vejo vários tipos de meditação. Como saber qual a mais adequada para nós? Aí ela pergunta, outra pergunta, meditação guiada para mim é melhor, mas fico pensando. Então, eu acho que só vamos falar primeiro, mais a primeira inicialmente, e qual é a adequada, né, qual é a mais adequada. Além do que a Vinara falou, e você vai vendo a sua afinidade, vai mantendo uma prática, até para ter essa constância na prática, a gente tem que entender que, assim, Buda deu 84.000 ensinamentos. Então, a gente também tem que ir vendo qual prática para situações diferentes. Entende? Então, assim, se eu realmente estou muito agitada e preciso, né, estabilizar mais, então eu vou fazer a concentração. Mas se eu estou muito, né, trazendo as nossas emoções, eu estou com muita raiva, coisa assim, eu vou fazer uma prática de paciência, de amor e compaixão. Eu vou fazer o Tonglen, né, de amor e compaixão. Então, tem várias, assim, isso eu acho incrível, né, assim, do budismo tibetano, da gama de práticas mesmo que a gente tem, que dá para você ir experimentando para ver aquilo que é no momento que está a sua mente, entende? Porque às vezes não tem prática errada para você. Pois é. Só não é uma prática, vamos dizer, mais afinada com você, mas você experimentou, teve alguma experiência dali positiva, que você tira, mesmo se tiver sido uma coisa ruim, você entendeu por que aquela coisa ruim aconteceu e teve um benefício. Então, no começo, a gente experimenta todos os métodos, todas as coisas, até a gente encontrar o nosso caminho. Mas eu acho também isso. Eu acho que mesmo dentro do nosso caminho, entendeu? Ele não é fixo. Assim, a estabilidade, assim, né? O estabilizar, ele é sempre importante, porque... Mas, assim, é isso. Uma hora eu vou tentar, né, observar e não deixar que uma raiva ela surgiu, eu não vou responder, eu vou só observar e olhar minha respiração. Então, essa é uma forma que, nesse momento, eu acho assim. Agora, um momento depois, ao invés de eu ter raiva, eu vou ter compaixão ou amor por essa pessoa. E, assim, o amor e a compaixão, o amor, ele é o oposto da raiva, ou a paciência é o oposto da paciência, né? O amor é o oposto da raiva e a paciência é o oposto né? São os antídotos, né? Que a nossa mente não pode estar com essas duas emoções ao mesmo tempo. Mesmo no nosso caminho, existem vários artifícios que a gente tem que ver o que dá para a gente fazer naquele momento, como que está a nossa mente. Às vezes até bem isso, mantra tal, mas a gente não conseguiu, né? E aí, falando, né, que ela pergunta sobre, eu gosto da meditação guiada, mas eu me vejo pensando, de novo, acho que a gente volta a falar que existe a meditação analítica, né, no budismo tibetano, que é
o fato existe uma contemplação, existe uma reflexão em relação, a gente pega um tópico e analisa e pensa e vê o que aquilo tem a ver com a nossa vida. Então, isso, existe essa forma. Só que a diferença é que a gente não pode ficar ruminando o tempo inteiro pensando, chega numa certa hora que a gente conclui, que a gente, né, dá um startzinho, dá um clique, assim, nossa, isso faz sentido, aonde eu quero estabilizar, né, eu quero que isso seja uma qualidade espontânea, aí a gente vem de novo, aí a gente vem com a meditação, né, chamata, estabilizador, que é permanecer naquilo onde a gente quer desejar parar, seja num conceito, ou seja numa emoção, por exemplo, como amor, né? A gente conseguiu chegar, né, fez as preparações para a gente chegar num sentimento de amor e compaixão, para a gente isso ficar integrando com a gente utiliza de uma forma de estabilizar a mente naquela sensação, naquela emoção, para que ela, né, perdure mais tempo, né? Então, eu acho que, de novo, assim, o ficar pensando não está errado, né, Kunsa? Não, e tem mais, se você botar uma meditação guiada, vamos dizer, se você gravar, porque você prefere ser guiada, e botar para tocar e tudo, você vai com o tempo descobrindo que em certos momentos daquela meditação guiada, você vai querer mais tempo para elaborar em cima de um tema, Uhum. e em outros momentos você já elaborou mais, você precisa de menos. E então, depois de algum tempo, você vai preferir fazer sem ser Uhum. guiada, no seu próprio tempo. Mas não tem nada demais de você começar fazendo guiada, é até bom porque você aprende o que você deve Os trilhar, passos, igual né? os tópicos que a Nandro estava falando, ah, vai pensar, refletir sobre a preciosidade da vida humana. Aí o texto fala, medite primeiro nisso, depois medite nisso, depois medite nisso, aí você vai nesses tópicos um por um, entendeu? E aí você já tem um guia do que você tem que meditar para meditar na preciosa vida humana, né? Por exemplo. Então, com o estudo do Lamrim, é muito fácil porque é tudo bem explicadinho, quais são as etapas. É. Bom, acho que a gente acabou aqui, mas aí tem mais uma pergunta. Veio da... Calma aí, só um pouquinho. Bom, o Rui Machado, gratidão pelos ensinamentos, Venerável Nanda e Venerável Kunsa. Tem uma pergunta, o que seria a natureza da mente básica? Hum. A Eu não natureza... posso falar. Quer falar? Não, eu não sei falar. Ah, não, a natureza da mente básica é o seguinte, a nossa mente é como o céu poluído pelas nuvens. Nós temos todas as nossas emoções, os pensamentos positivos, negativos, a inveja, o ciúme, tudo ao mesmo tempo na nossa mente. Portanto, a natureza básica da nossa mente está poluída. Ela está poluída por esses fatores que não fazem parte da mente. Estão ali perturbando ou desviando a mente de algum propósito, né? Então, nós trabalhamos no budismo para ir eliminando esses fatores que ofuscam e obscurecem a mente. E à medida que você vai eliminando, você vai clareando a mente, até o momento em que você eliminou toda a negatividade da sua mente e consegue ver a natureza real, verdadeira da sua mente, que é pura, translúcida, luminosa, saber e conhecimento, capacidade de conhecer as coisas, né? Então, é essa natureza básica que eu falo, é essa mente sem nenhuma poluiçãozinha, por menor que seja.
É. falando em termos... Acho que tem essa analogia, né, que eles falam bastante, né, que assim, a nossa natureza é um diamante, né, e está coberto, né, então está coberto dos nossos karmas, das nossas negatividades, das nossas aflições, assim. Só que não é parte, né, não é parte do diamante, ele só está coberto. Então, assim, essa limpeza de todas as nossas práticas, de tudo isso, vai limpando, e aí a gente tem acesso ao a diamante. gente reconhece, né? Porque o que se diz assim, a natureza da mente, ela está existente em cada um de nós. O que a gente precisa fazer são essas coisas para reconhecer, para limpar e ter, né, assim, realmente, assim, o que eles falam é reconhecimento direto, né? Assim, da mesma forma que, por exemplo, quando a gente olha a nossa consciência ou o olho, a gente vê diretamente, né, o objeto na frente. Então, é para a gente ver a realidade também dessa forma, sem tantos conceitos assim. E uma forminha que a gente, né, vai usando para conseguir chegar é o que a gente fala de novo, né, da analogia do céu né, e das nuvens, que a Conção falou, que, de uma parte, quando eu falei da gente observar tudo que surge, né, os pensamentos, emoções, essa é uma forma de observar. Mas tem como a gente observar também, tentar observar o céu azul, que é vasto, luminoso. Então, a gente não observa o que surge, mas como se fosse o pano de fundo, de que aonde tudo surge, né? Então, isso é a vastidão e isso é, sei lá, o que eles dizem que é, né? Eu vou na simbologia aqui dizendo, né? Bom, acho que só tem mais uma pergunta, e aí... Ou não, acho que deu, né? Deixa eu ver aqui. Seria possível meditar, focar nessa... Então, quando a gente fala, né, do Fala Mahamudra... a pergunta que você não falou a pergunta. Desculpa. O Rui Machado voltou a perguntar, seria possível meditar, focar nessa mente natural, né? Então, assim, isso é esplendoroso para mim, assim, assim, a mente, ela tem essa habilidade de observar a si mesma, tem a habilidade de observar os eventos e observar até mesmo a sua própria natureza limpa. Mas eu acho que para isso, assim, precisa de bastante estudo, precisa bastante entendimento, um mestre que te guie, porque para não ter equívocos que te levam a conclusões erradas, assim, né? Porque quem não... É possível, sim. A resposta já foi dada. Sim. Mas o que pode acontecer? Eu posso achar que eu estou meditando na natureza da mente e eu estou apenas fantasiando. Estou apenas me distraindo com distrações a respeito. Então, tem como meditar, mas você tem que estudar bem o que é natureza da mente, quais são os métodos, e procurar fazer um retiro aprendendo a fazer essa meditação. Que aí você pode, a partir daí, desenvolver um pouco mais, né? Mas, basicamente, só queria completar aqui, porque a gente está falando da natureza básica da mente, que a gente tem que eliminar todos esses negócios aí, né? Todas as poluições. Essas poluições a gente elimina através de práticas de purificação, que são várias, sabe? São vários métodos, isso aqui não vai caber no dia de hoje, mas depois a gente pode conversar a respeito, uma outra conversa da purificação e os métodos, sei lá, porque os vários métodos vão eliminar, igual você está uma casa abandonada há não sei quanto tempo, a janela, você não enxerga através da janela. E mesmo assim, às vezes, você passando um pano, não sai, está grudado na janela aquela impureza. Aí você tem que pegar um produto
químico ou de limpeza mais forte para poder conseguir. Uhum. E depois de muito tempo, você acaba restaurando ela com a visão natural que você vê com claridade o que há do outro lado. Então, é um processo assim, trabalhoso de você ir fazendo as práticas de purificação, eliminando essas poluições, e, ao mesmo tempo, você vai fazendo as práticas de desenvolver as qualidades, que quando você desenvolve as qualidades, todas as qualidades vão ser antídoto para alguma coisa negativa. E aí, se você trabalha generosidade, por exemplo, você já vai estar eliminando a avareza. Uhum. Então, purificando, por exemplo, você pode purificar a avareza através de práticas de purificação, e você pode gerar, aumentar a sua generosidade através de práticas que aumentam a generosidade. Então, há esses dois métodos: É. acumular os méritos e se purificar as negatividades. Então a gente e assim é bem isso de novo, né? Não dá para pular os passos, né, Consa? Exatamente. Então assim, e uma coisa que é muito importante, a nossa ética da nossa fala e da nossa ação, ela atinge muito a nossa meditação. Então assim, o nosso dia a dia, sabe? Então não é só o sentar também. Cada vez que a gente verifica ou presta atenção nas nossas negatividades, tanto de fala, a ética ela é a base, né, dos três, né, ela é a base da concentração e da concentração da sabedoria. Então, para a gente saber o quanto é importante aquilo, da gente filtrar daquilo que a gente recebe, mas também da gente filtrar né, a nossa fala e o nosso corpo, né? Bom, acho que já deu tempo aqui. E então, assim, de novo, assim, isso é um bate-papo da meditação, mas a gente vai ter o curso começando na outra terça-feira, dia 3 de agosto. Dessa vez vai ser a Ilana Gorman dando. Ela vai falar de vários antídotos também. Vai ter a prática em si, porque eu acho que também falar de meditação a gente tem que praticar, sabe? A gente tem que praticar e ter as nossas experiências e fazer as perguntas, porque a gente, né, não é só, não dá para ficar falando ou lendo sobre meditação, e esse é um curso bem experiencial, né? Existem explicações, mas existe a prática em si de fazer. Então, vai ser dia 3 de agosto, são 8 terças-feiras, é 1 hora por dia, das 8h30 às 9h30. Vai terminar no dia 28 de setembro, porque a gente vai para 7 de setembro, que é feriado, e o link, acho que vão colocar aí no chat do YouTube, e que está no site do Shivalya. Então, de novo, é uma grande oportunidade, assim, para quem medita, assim, a gente vai meditar junto, sabe? É prática, de novo, a mente de cada um está num nível. Então, é indiferente se você é iniciante, não é. O importante é a gente criar essa disciplina, né? Tem as práticas né, durante a semana, mas só da gente estar ali, sabe? Só da gente estar aqui nesse grupo, discutir, a gente está criando um karma coletivo muito positivo. Se a gente quer, de verdade, se a gente quer paz no mundo, se a gente quer mudanças na nossa vida aí cotidiana, é uma forma. Eu brinco às vezes que eu falo, esse é um tipo de protesto que a gente pode fazer, sabe? A gente estar junto meditando, sejamos iniciantes ou não, tá bom? Então, é shivalya.org.br/eventos/curso como meditar, curso meditação, uma coisa assim. E então é isso. Muito, muito, muito obrigada a todos. Desculpa aí pelo Instagram, mas tudo certo. E a gente vai estimular outras conversas, assim, não só entre eu e a Kunsa, mas Sheila e Yuri, Gilberto, outras pessoas também falando de vários assuntos, porque eu acho que é bastante rico, né? Tá bom. Tá bom? Então, tá bom. E super, super obrigada. Bom, acho que a gente pode dedicar, né? Assim, a gente sempre dedica, termina a nossa prática, e a gente dedica isso, todo esse
potencial positivo. O fato da gente estar aqui, ao invés, né, de estar vendo, ouvindo coisas de violência, a gente está ouvindo como a gente se transformar, como a gente se transformar em pessoas melhores, e a nossa mente em si, para o nosso benefício, o benefício de todos. Então, que os desejos de cada um de vocês nesse aspecto, que a gente tenha criado as causas e efeitos para que isso se manifeste para cada prática de cada um de vocês, de todos que ouvirem, para a prática e assim, para a gente ir acreditar, sabe? A gente tem o nosso maior potencial. Existe uma felicidade infinita, vasta. Existe o não sofrimento, totalmente. Só depende de cada um de nós, e é cada um de nós, a mente de cada um. Todo mundo pode. A gente tem umas dificuldades aqui e ali, mas todo mundo tem esse poder. Então, que isso se manifeste o mais rápido possível para a longa vida de nossos mestres, porque tudo isso vem deles, e a gente tem um privilégio de ter Budas nas nossas vidas, pessoas que são totalmente disso, uma mente totalmente livre de qualquer sofrimento e muito compassiva e amorosa com a gente, só quer a nossa felicidade, o nosso sofrimento. E para os projetos do Shiwali, de todo mundo, para a vida longa da Venerável Kunsa, de todos nós. Da Venerável Mandrula. E muito, muito obrigada. E quer falar mais alguma coisa? Obrigada pode a todos falar. Pela presença. Obrigada, obrigada. E obrigada por todos que ajudaram sempre. Tchau, tchau.